Olá, pessoal. Esse é o Papo de Boto, o podcast do projeto Boto Cinza, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Cananéia, com patrocínio da Petrobras e Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental. Estamos na nossa segunda temporada de episódios, sempre com temas atuais, interessantes e com a proposta de trazer informações e conhecimento acessível para todos. Quando nós começamos a fazer o programa Papo de Boto, ainda lá no período da pandemia, pensamos que ele seria uma forma fácil e acessível de trazer para todos as informações da ciência e o conhecimento técnico junto com o conhecimento popular, além de facilitar o acesso a temas que muitas vezes não são comuns a todos os cidadãos. Chamamos isso de democratização ou popularização da ciência. É tirar das universidades e das salas de estudo as informações que você também pode saber, mesmo no conforto da sua casa, no sofá, fazendo as tarefas do dia a dia, e por meio de um rádio, um programa de áudio, podcast, pelas redes sociais, enfim. Nós valorizamos muito quem também tem esse tipo de preocupação e busca fazer esse tipo de trabalho. Por isso, trazemos como convidado hoje do Papo de Boto o Flávio Diniz. Ele é um dos responsáveis pelo podcast Biologismo, um programa que sempre traz informações científicas da biologia, curiosidades e temas interessantes de uma forma clara, simples e super dinâmica. Oi, Flávio, tudo bem? Conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto do podcast Biologismo. Fala galera, beleza? Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e um dos administradores e criadores da página Biologismo nas redes sociais. Eu também sou apresentador, roteirista e editor do podcast Biologismo, e em nome da Biologismo queria dizer que é uma enorme honra e um grande prazer para a gente ter sido lembrado, ter esse espaço aqui no projeto Boto Cinza, e um projeto com tamanha relevância, tão importante para a conservação da fauna. A gente criou a página no Facebook em 2017, em setembro de 2017. Eu e o Aron, a gente era administradores de uma página de biologia na faculdade particular que a gente trabalha, no interior de São Paulo, em São Carlos. Após um tempo, as páginas dos cursos dessa faculdade foram centralizadas, uma única pessoa começou a administrar todas elas e a gente, com isso, teve que sair da administração dessa página, Mas a gente pegou gosto, pela divulgação científica, e aí a gente decidiu criar a nossa própria página. Foi assim que nasceu a Biologismo, em setembro de 2017. Foi até bom, por um lado, porque aí a gente teve mais liberdade, para colocar mais a nossa identidade mesmo, não ficar atrelado à faculdade, seguir certas regras. Então ali a gente tinha mais liberdade mesmo para poder divulgar a ciência com mais humor, fazendo uso de memes, de piadas e tal, e sem muitas restrições, E Flávio, o que você pensa sobre essa popularização da ciência para o público em geral? Desde o início, nossa intenção com a página, nosso objetivo foi divulgar a ciência, respeitando sempre os métodos científicos, respeitando a divulgação responsável, sem fazer uso de pseudociências e de inverdades. Então a gente sempre divulga coisas que a gente tem certeza que é verdade e tal, que passaram por pesquisas, por institutos compromissados, com a verdade. E a nossa intenção era fazer com que o conhecimento científico tivesse ao alcance de toda a população de uma maneira acessível, Então, assim, não adianta a gente divulgar a ciência para somente o mestrando, o doutorando, o PhD compreender o que está sendo dito, Acho que é legal até que crianças entendam, que pessoas, que donas de casa, pessoas sem formações, sem graduação, compreendam o que está sendo compartilhado ali, Eu acho particularmente de extrema importância que a informação alcance a população por todos os meios possíveis, Seja através de rádio, seja através de redes sociais, de sites, de revistas, jornais, De intervenções nas cidades, aí, em praças, em escolas, em shoppings, Toda maneira que for possível
da informação científica alcançar a população, sair das universidades e atingir o grande público, eu acho que é muito importante. Então hoje a gente tem, através da internet, a gente pode usar diferentes abordagens, como blogs, como podcasts que estão em alta, né? E é muito importante isso, muito legal que esteja em alta, né? As redes sociais, formatos de vídeo, formatos de memes, né? Desde que seja transmitido de uma maneira responsável, e respeitando o método científico, eu acho que é completamente válido, especialmente no momento que a gente vem vivendo aí, com muito charlatanismo, né? Muitas pessoas se aproveitando de um alcance que elas têm para divulgar informações inverídicas e que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Então a gente vê muita coisa de pseudociência sendo disseminada por aí, muita informação que traz muito prejuízos para a população. Então acho que todos esses projetos que a gente vê por aí, como o Papo de Boto, né, o Boto Cinza, e diversos outros projetos de conservação da fauna, de proteção ao meio ambiente, de apoio à ciência verdadeira, eu acho que são extremamente válidos e necessários e devem ser incentivados. E você acha que os podcasts são importantes formas de levar essas informações para o grande público? Podcast eu acho uma ferramenta muito importante para a divulgação da ciência, né? Porque você tem a oportunidade de conversar com especialistas da área, você pode ter conversas longas, sem aquela restrição que às vezes um post no Instagram tem, né? De limite de caracteres, de limite de imagens, né? Ou até de limite de tempo de vídeo, coisas do tipo assim. O podcast, se você preferir fazer um conteúdo mais longo, uma conversa mais longa, né? Mais aprofundada, você tem essa possibilidade. E é o que a gente costuma fazer. Nossos episódios não são tão longos, né? Tem alguns podcasts aí com 4, 5, 6 horas de duração, né? Os nossos têm em média de 1h30, às vezes se aproximando de 2 horas de gravação. Então a gente consegue se aprofundar bastante nos assuntos e a gente sempre procura fazer um bate-papo leve, né, descontraído, de uma forma acessível, da mesma forma que a gente faz as publicações nas redes sociais. A nossa intenção é conversar com um público amplo, né, abrir bem o leque e de quem pode nos ouvir, né. Novamente, a gente não foca somente em quem tem uma formação acadêmica, um curso superior ou uma pós-graduação. A ideia é que todo mundo que tenha interesse em saber um pouco mais de biologia consiga entender. E você abrindo esse leque com mais possibilidade de pessoas sem formação acadêmica compreenderem o que você está falando, você não restringe também o público com uma pós-graduação, com um doutorado, né? Se você usa uma linguagem mais acessível, o cara com o pós-doutorado, com uma pós-graduação, enfim, também vai se interessar, também vai entender o assunto, obviamente, né? A ideia é essa, né? Democratizar o conhecimento, tudo que nossos convidados compartilham com a gente e fazer chegar no maior número possível de pessoas. Claro, a gente sabe que o podcast, ele não é todo mundo que gosta, né? Não é todo mundo que tem esse costume de ouvir, mas tem se popularizado bastante, né? Hoje em dia são muitos, principalmente depois da pandemia, começaram a surgir bastante, né? Podcasts. O nosso surgiu um pouquinho antes da pandemia, o primeiro episódio foi lançado em novembro de 2019, então alguns meses antes da pandemia chegar aqui no Brasil, né? De fato. Mas acho bem legal essa questão de ter mais visibilidade para o podcast hoje em dia, porque quanto mais pessoas a gente alcançar, mais a gente pode colaborar com o pensamento crítico, né? E é importante a participação da população nas pesquisas também, né? Eu acho de imensa importância que a população participe e entenda, né, as pesquisas de meio ambiente, pesquisas até econômicas também, né, tudo que envolve a população. Até porque as pesquisas nas universidades públicas, elas são financiadas com o dinheiro público, né? Então, eu acho que a população tem que ter acesso, sim, tem que entrar nas universidades, tem que ver o que está sendo feito lá dentro, né? E é por isso que é importante a gente abrir esses espaços para os pesquisadores compartilharem, né, o que eles fazem dentro das universidades, para que a população entenda a importância do que é feito lá, de como o dinheiro
está sendo investido, como o dinheiro está sendo aplicado, né? É sempre legal a gente dizer isso, que é um investimento, não é um gasto, né? A pesquisa, a educação é o que faz uma nação crescer e dar mais oportunidades para as pessoas, né? Tudo que é desenvolvido numa universidade, acho que deve ser visado para o bem da saúde da população, para o bem do conhecimento da população, para diminuir as desigualdades, né? Fornecendo mais acesso à saúde, a medicamentos, por exemplo, né? Como em áreas de saúde, em tecnologia também, coisas para facilitar a população, né? A vida da população. É vital, né? Que as pessoas saibam, entendam o que está sendo feito nas universidades, entendam a importância das pesquisas e compreender, né, que a ciência está aí para o nosso benefício, né, para ajudar nas nossas vidas. Como já falei algumas vezes, né, são pesquisas financiadas com dinheiro público, então acho que sempre ela tem que ser visada para dar um retorno para a população, né? Bom, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho aí com o podcast, com o projeto de vocês. Mais uma vez agradeço muito pela oportunidade, pelo espaço cedido. É uma alegria para a gente ser lembrado, uma alegria poder participar, poder contribuir um pouquinho com esse tipo de projeto, né? E desejo todo sucesso para vocês e contem sempre com a gente também. Um grande abraço. A gente que agradece esse bate-papo, Flávio. Admiramos muito o trabalho que vocês fazem e acreditamos muito nesse espaço para tentar trazer para a população um pouco mais de conhecimento, né? Além de valorizar o conhecimento popular, que para nós é super importante e a gente acredita muito que ele é complementar ao conhecimento científico. E acreditamos que esse é um dos objetivos, né, do projeto Boto Cinza, né? Trazer conhecimento para diversas faixas etárias, desde crianças até os adultos, e das formas mais diversas e democráticas possíveis. Aproveitar o espaço para agradecer a Transmar FM também, né, que desde a temporada 1 e agora na temporada 2 tem dado esse espaço super importante para o Papo de Boto passar na rádio em Cananéia e atingir ainda mais o público, trazendo mais conhecimento e informação interessante. O podcast Biologismo, assim como o Papo de Boto, você encontra em todas as plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Muito obrigada a todos que ouviram esse Papo de Boto, um espaço tão importante criado pelo Projeto Boto Cinza para trazer conhecimento e informação de forma prática e fácil para todos. E fiquem ligados, nessa nova temporada tem muita novidade para vocês.